Salve, salve, rapaziada, como é que vocês estão? Só de boa, tranquilo? Seguinte, Real Madrid passou pela Juventus, Real Madrid do Xabi Alonso aos poucos ganhando uma cara e ganhando desempenho também. E tá nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. A gente vai falar um pouco desse Real logo desse pós-jogo contra a Juventus. Certo? Vem comigo! Antes disso, deixa seu like aqui, é importante, o canal tá começando. Então, é muito importante a participação de vocês. Se inscreva no canal. Comente também o vídeo, fale suas opiniões, fale de quem que você gostou, quem que você não gostou do jogo, enfim, e espalha geral, espalha a fofoca, espalha pros amigos do canal, fechou? Bora, vamos falar desse Real Madrid, que ganhou de 1-0, mas assim, eu acho que logo de cara a gente pode falar que produziu para mais. É um Real que claramente ainda é muito claro que é uma equipe que está em formação, que está começando a assimilar uma ideia de jogo do seu novo treinador, que é uma nova ideia, que rompe totalmente com o que era a ideia do treinador antigo, do Carlo Ancelotti, hoje treinador da seleção brasileira. Então a gente vê um Real Madrid tateando esse novo mundo, entendendo ainda o que esse treinador quer. Você enxerga as ideias, mas a execução elas ainda tem altos e baixos dentro dos jogos. Escolher esse jogo contra a Juventus por ser um jogo de uma exigência maior. Porém, fica aqui minha nota de repúdio. Gente, quem aca da Juventus, né? Eu até tuitei isso, quem me segue no Twitter sabe. Meu Deus do céu. Tinha um momento ou outro ali que acelerava, conseguia criar alguma coisa, mas o sem bola da Juventus, muitas vezes, colocava todo mundo atrás da linha da bola, fechou, tô aqui, posicionado, mas ninguém pressionava a bola. Tem uns momentos do jogo assim que são constrangedores. Eu não sei se vocês se recordam, deixa aí o comentário que vocês acharam, que olha, meu Deus do céu, cara. Bizarro. Mas bora falar de Real Madrid, diante dessa ideia que a gente tá falando que é uma ideia que ela ainda é embrionária, né? Eu acho que é um time que tem um teto muito grande, um treinador que tem uma ideia de um jogo mais posicional, de um jogo de posição bem espanhol mesmo. Então eu creio que ainda vai demorar um pouco pra gente ver esse Real Madrid no prime, assim, num teto legal, num teto competitivo. Apesar de ainda não estar, é muito competitivo porque tem muita qualidade individual e o que tem pegado muito são individualidades novas aparecendo nesse novo trabalho. A gente vai falar individualmente de alguns jogadores também, mas vamos dar uma olhada primeiro aqui, eu vou diminuir a janela, na questão ofensiva, né? Muita gente falava, pô, o Xabi Alonso jogou com o Leverkusen, era três zagueiros, ele vai fazer isso no Real? Eu não me recordo do Real jogar com 3 zagueiros, eu também não, eu já ouvi muita gente falando isso, eu também não. Ele vai fazer isso? Vamos ver agora. Ó, separei aqui o tal do frame, né, do momento do jogo que o Real Madrid está em fase ofensiva, ou seja, posicionado para atacar. O Real Madrid está numa posição de ataque. E aí, 3 zagueiros ou não? Irmão, mais ou menos, sabe por quê? A gente vai ver aqui o Rudiger, o Haaland e o Tchouaméni, ele tem jogado num sistema meio híbrido. Sem a bola ele volta para cá e faz uma linha de 3 até uma linha de 5 com o Fran Garcia e o Arnold fechando pelos lados, mas com bola ele faz tanto essa saída de 3 como ele tem liberdade para avançar um pouquinho mais. Então assim, até dentro desse sentido que eu tenho falado, de a gente ainda tá entendendo esse Real Madrid, o próprio Real Madrid tá tentando se entender. Eu quero ver o papel do Tchouaméni, que aqui faz um grande Mundial de Clubes, viu? Faz uma boa campanha, um bom campeonato lá nos Estados Unidos. É um jogador que a gente sempre falou da capacidade, do potencial que ele tem e que oscilou até aqui com a camisa do Real. E, ó, com o Xabi Alonso, ó, nessas partidas do Mundial até agora, muito bem. E nesse sistema, né? Que varia, ele, às vezes é um terceiro zagueiro, às vezes ele vai para a volância. Mas vamos falar do restante do time, né? Aqui a gente vai ver um momento com o Arnold, que aqui, outra questão individual que eu quero pontuar. Já pegou o jeito, viu? Defensivamente não é um cara que tá tão exposto, tá mais ligado, que é uma questão que a gente sempre falou dele no Liverpool. E assim, hoje fez um bom jogo, cara. Tecnicamente, quando ele saía, uma saída mais sustentada aqui por trás, achando o passe por dentro, vertical, alterna o jogo por dentro e por fora. Aqui a gente vê ele bem aberto, mas foi um jogo que ele usou muito corredor, ele trabalhou muito no corredor e com cruzamento, com muito direcionamento, com muito critério, o cruzamento do gol, inclusive,
do Gonzalo é dele, assim, cruzamento sacanagem, aquele cruzamento rápido, né, mano? Aquele que a gente cansou de ver dele fazer no Liverpool. Tá calibrado o homem, tá calibrado, tá motivado, tá segurando bem o rojão no novo clube até aqui. Mas então, aqui a gente vê utilizando mais o corredor, né, o bem espetado, e aí é algo do jogo de posição, é algo do Xabi Alonso, a questão da amplitude total. Aqui o Vini, bem aberto, bem espetado, mas tem momentos que o Vini encosta mais no Gonzalo Garcia aqui, e é o Fran Garcia, são dois Garcias, né? Avança um pouco mais e também joga na amplitude, então tem essa variação. E muito bem compacta a equipe, né? A gente vê aqui o time em fase ofensiva com o time muito próximo, tentando jogar muito curto. O Fran Garcia, eu acho que é outro jogador que individualmente está fazendo um bom campeonato também, defensivamente hoje teve números bem interessantes. O Carreiras, né, tá vindo do Benfica, eu imagino que vai ser o cara titular, é muito bom de bola, moleque, a tendência é que ele chegue, agora que o Benfica tá eliminado, mas o Fran mostrando um bom papel, não sei como vai ficar ali com o Mendy, se ele vai ser emprestado de novo, o Fran ou não, enfim, mas ele fazendo esse trabalho de corredor, essas combinações com o Vini, até legal uma imagem deles no intervalo conversando, acho que ele, eu quero a bola assim, eu quero assim, é um negócio que ainda exige o entendimento deles. E agora vamos para o restante do time. Aqui a gente vê bem mais baixo, começando a jogada, Arda Güler. E aí eu acho que a gente precisa de um momentinho para falar só dele. Que campeonato está fazendo o Arda Güler por dentro, como segundo homem, às vezes até primeiro de meio de campo. Hoje, por exemplo, ele jogou mais alinhado até o Valverde, com o Bellingham um pouco mais adiantado. O Bellingham, às vezes, ele tá jogando do lado direito, caindo para dentro, às vezes por fora, com o Arnold alternando, mas o campeonato que o Güler tá fazendo por dentro, assim, eu ouvi já muita gente dizer que ele já jogou assim em outros momentos, enfim, até antes de chegar no Real, na base e tal, mas para mim é novidade. Para mim é um jogador que se sair agora do Mundial, sai grandão com o Xabi Alonso. A capacidade de mobilidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo, os giros, tirando bola da pressão, bola longa, bola curta, assim, é um motorzinho, cara. Motorzinho, o moleque tá voando, o turquinho. Tá muito bem. Um jogador que tem me chamado muito a atenção, a capacidade dele de dar ritmo pro jogo, de às vezes pausar, de às vezes dar ritmo, do giro, de esconder a bola. Tá muito bem o Arda Güler. Em questão, assim, até de estilo parecido com o Arias, assim, girando e tal, jogando até um pouco mais recuado, mas assim, gira, acha passe, morde, sem bola também é um jogador que tem mostrado uma disposição muito grande. Então, assim, sai grandão, viu, desse Mundial, o Arda Güler. Sai não, né, ainda está no Mundial, mas olha, pra mim tem chamado muita atenção. Aí ele tem jogado com o Valverde, né? O Valverde, de novo, hoje foi por conta de Gregório, o goleiro da Juventus, que o Valverde não fez gol, porque ele macetou o goleiro, lá ele, né? É o goleiro, não fui eu. O goleiro da Juventus hoje, várias finalizações, é um cara que finaliza muito bem, a gente sabe. O Bellingham, esse híbrido, mas mostrando com o Xabi Alonso que pode jogar em várias posições e, assim, é um jogador que tem essa capacidade gigante. E por fim, para falar individualmente, aí a gente tem uma questão até envolvendo brasileiros aqui. Gonzalo Garcia, o moleque do Real Castilha, sem Mbappé, sem Endrick machucado. Lembrando que o Mbappé entrou no segundo tempo hoje, entrou bem, teve uns bons momentos ali. O Garcia acabou viajando para os Estados Unidos, subiu do time B, né, do Castilha do Real Madrid, onde ele fez uma temporada muito boa. E aqui, o primeiro jogo eu falei, mano, sem não esse moleque, hein? Matando os ataques, nervoso, mas depois da segunda partida engrenou. Não tô falando que é craque, nada, mas assim, é um jogador interessante. Se mata sem a bola, capacidade gigante de jogar. E sempre na profundidade, a gente vê ele aqui, ó, a gente é os zagueiros afundando e tal, fazendo um papel tático assim muito bom. Então, assim, sai maior também o nosso Gonzalo Garcia. Não sei para a temporada como que vai ser. O Endrick ainda tenta se recuperar para viajar para os Estados Unidos, mas parece que o negócio está meio enroscado. Então, assim, o Endrick tem mais uma concorrência. Não dá para
não dá para questionar. Não sei quanto tempo essa concorrência dura, se o Gonzalo vai ser um cara que vai ser aproveitado de fato, mas tem sim uma concorrência. Deixa eu pôr um outro lance aqui para vocês verem. Aqui uma outra situação de fase ofensiva, ó. De novo o Vini bem aberto, os meias por dentro, e de novo ó, o Güler sendo o cara mais baixo do meio de campo, ó. O Fran por dentro, até por uma bola que você perdeu, uma retomada, o Real trabalhando bem nessa questão do atacar marcando assim. Quando você está instalado no campo ofensivo, os jogadores que estão por trás têm que estar atentos aos possíveis escapes do adversário. Aqui ó, o Tchouaméni já mais avançado e o time mais compacto, como eu falei, ó, o time aqui em 30, 40 metros, é um time que vai tentar jogar muito próximo, o Xabi Alonso busca muito isso, e de novo destacar aqui o Güler na base da jogada, né, ó, iniciando. Então é um jogo que traz ideias bem legais desse Real Madrid. Deixa eu ver, é isso, pronto, vamos pôr o grandão, mas é isso, é um Real que aos poucos vai se moldando, vai entendendo a ideia do seu treinador. Um destaque interessante, porém negativo, todo mundo entra e o Rodrigo não. Então os rumores dele, de uma possível saída dele do Real Madrid aumentam, porque o cara não está sendo utilizado praticamente na Copa do Mundo de Clubes. Não sei se é uma questão física, enfim, não temos essa informação. Mas chama atenção, entra todo mundo e não entra o Rodrigo, o raio. Então é uma questão que é para ficar de olho aí nos próximos dias, mas esse Real vai se formando e tem tudo para fazer uma boa temporada. Eu tenho boas expectativas, eu acho o Xabi Alonso um muito bom treinador, vamos ver se ele vai conseguir fazer com que essas ideias sejam executadas assim num teto alto, num bom nível. Fechou? E aí, o que vocês acharam do Real Madrid? Qual que é a expectativa de vocês? Humildemente, rapaziada, muito obrigado. Deixa um comentário, like, se inscreve, manda pra todo mundo, espalha a fofoca, é nóis que tá. Vamos que vamos, valeu.